Quero te dar as boas-vindas para você que está com a gente aqui em mais uma manhã de redenção. Também quero falar para você que está acompanhando a gente pela internet. Assim, esse tempo de manhã é um tempo relacional para a gente tomar um café juntos após esse tempo de mensagem. É um tempo muito especial e tem sido de muita proximidade com cada pessoa que tem vindo. E hoje eu queria ler para vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 9 e 10. Se você está com a sua Bíblia, seu aplicativo, 1 Coríntios 15, 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou inútil, vazia. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Esse é um texto em que Paulo descreve um dos seus momentos mais trágicos. Ou seja, ele era alguém que batia, espancava as pessoas e de uma forma para expulsá-las da igreja ou dos seguidores de Jesus. E ele fez isso, e quando Estevão foi morto, ele fazia parte daqueles que concordavam com isso, que estavam apoiando um movimento tão terrível quanto esse. E quando Paulo descreve isso, dizendo: eu sou o menor dos apóstolos, e eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, ele está falando de uma coisa que dói muito, que são aparentemente aqueles erros para os quais não há conserto, para aquelas tragédias que a gente passa e que a gente não tem como lidar com elas, porque foram terríveis, porque fomos traídos ou traímos, e isso fere muito, e é muito difícil da gente poder lidar com esse sentimento e com essa realidade. Então, hoje eu quero te chamar para pensar comigo em como é que eu posso encontrar graça para ter um novo começo, quando na minha vida o caminho que eu utilizei anteriormente foi terrível e não seguiu para um novo começo. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre graça para um novo começo, quando já não há como ter um novo começo, tá? Quando a gente pega uma encruzilhada, a gente vai para o caminho errado, algumas vezes a gente consegue voltar, mas outras vezes a gente não tem como voltar, a gente não tem o que fazer, a gente não consegue voltar. Por quê? Porque a gente fez escolhas erradas, e essas escolhas erradas, elas levam a gente para um lugar muito distante. Paulo, ele tinha uma assinatura no nome dele, mesmo depois que ele se encontrou com Jesus, que era um perseguidor da igreja, uma pessoa que vive para destruir a igreja. As escolhas erradas, elas marcam a gente. Segunda coisa que acontece com a gente são tragédias, para as quais a gente não tem controle, e que também marcam a gente. Gente que perdeu os pais na infância, as escolhas erradas, elas desencadeiam, às vezes, tragédias, histórias que são terríveis para nós. E elas também nos levam a uma impressão de que já não há como começar de novo. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja, sabe? Existem caminhos que a gente toma que aparentemente eles não têm volta. São escolhas, são relacionamentos, são atitudes que a gente tem na vida, são consequências das atitudes que nós tomamos. Eles geram para nós um caminho sem volta, sabe? Você pede demissão e se arrepende. Você desiste da faculdade e diz: não é bem assim. Você rompe relacionamentos, briga em família. Todas essas coisas geram para nós uns caminhos que aparentemente não têm volta. Inclusive a religião, muitas vezes se torna um beco sem saída. Você está vivendo num lugar, vivendo uma história na qual você acreditou tudo, colocou sua vida inteira, mas você descobriu que não é isso para você. E isso te fere. Então hoje a gente tem um grande número de pessoas católicas, cristãs, evangélicas,
que não tem mais para onde ir, porque a igreja se tornou um lugar insuportável pelo que elas viveram. Elas não conseguem mais acreditar. Por outro lado, às vezes a gente olha como Paulo estava olhando para si, dizendo, eu não sou digno. E a gente se vê na periferia da vida, sabe? A gente fala assim, olha, a minha vida não tem mais jeito, eu sou da periferia, ou seja, eu não posso circular entre aqueles que são, eu não sou. Eu não posso circular entre aqueles que têm, porque eu não tenho. Então, muitas vezes a gente olha para nós mesmos e nós não conseguimos mais acreditar, sabe? Nós nos sentimos indignos por tudo que a gente viveu, pela nossa história. E a gente não assume isso publicamente, que a nossa assinatura é de indigno, mas a gente vive uma subvida, a gente se coloca abaixo da vida que a gente podia viver. E aí a gente fica levando aquilo, dizendo, eu não sou digno, eu não posso. E isso começa a se tornar uma realidade para nós, sabe? A gente também tem uma característica de definir alguns pecados para os quais não tem perdão, sabe? Para os quais você diz assim, não, isso aqui que eu fiz é o fim, não tem mais jeito para mim. Porque eu não poderia, de forma nenhuma, estar fazendo isso. E agora eu estou fazendo isso de novo. E agora eu estou vivendo isso de novo. Então, muitas vezes, você até aprendeu que Deus te perdoa. Você até aprendeu que Deus cuida de você. Você até aprendeu isso. Mas você não consegue aceitar que você tem perdão pelo que você fez. E aí acontecem também os relacionamentos que foram rompidos. Sabe? O divórcio, os relacionamentos familiares destruídos, em que você fala, agora chegou o fim, eu não consigo mais, não sei como lidar com a minha família. Recentemente eu ouvi alguém dizendo, olha, eu rompi com a minha família, eu não falo mais com eles. Como ter um novo começo, quando a gente viveu esses becos sem saída? E é por isso que o apóstolo Paulo diz, mas pela graça de Deus. Então a gente está falando que existe uma graça para um recomeço. E que graça que é essa? É uma graça que é concedida. Graça significa favor imerecido. Você não tem, você não pode, você não pode. Mas foi Deus que te deu isso. E Ele, pela graça dEle, Ele está agindo de uma forma que você pode prosseguir, porque é um favor que Ele te deu imerecido, um perdão para a sua história. Sabe, existe uma graça que nunca vai deixar aqueles que invocam o nome de Deus, os que creem. É uma graça que existe até para quem está sendo perseguidor, ou seja, para quem está indo na contramão do projeto divino, e fazendo tudo errado. Existe graça, foi isso que aconteceu com Paulo. E por que isso pode acontecer quando nós mesmos temos dificuldade de conceber esse fato? Porque Deus é Deus, Ele não é como eu e você. Ele tem o amor, e o perdão, a transformação que Deus pode produzir na vida de cada um, é uma graça para um novo começo, quando aparentemente não é possível mais ter um novo começo. Em segundo lugar, eu queria falar para você que a graça para um novo começo é quando o novo começo é graça, tá? Quando você entende que a vida ela vem de Deus e que tudo na vida é uma manifestação de graça, de favor divino, né? Ela está presente em toda a criação, e mesmo que existam dramas humanos, a graça de Deus não se ausenta. Deus é diferente do ser humano. Ele não tem inimigos para os quais Ele não vai enviar sol nem chuva. Não, a graça de Deus é para todas as suas criaturas. Age sobre os dramas humanos, age sobre os pecados para os quais nós imaginamos que não haja perdão, para os quais nós mesmos não somos capazes de conceder para nós mesmos um perdão. Quando é que, e como é, e quando é que se realiza um novo começo? Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. O que Ele quer dizer com isso? Que quem você é uma dádiva divina. Você não formou seu rosto, aquilo que você era na infância, hoje é quem você é. Não surgiu um novo eu, surgiu alguém que
se qualificou, que preparou suas aptidões, mas é você mesmo ainda. Ou seja, é você. Tudo que você é veio de Deus. Deus é que realizou quem você é. Então, tudo que você recebeu é uma dádiva dele. O que você tem é dele. Você não pode dizer assim, não, mas para você estar vivo, Deus realizou essa dádiva. Então é pela graça de Deus, pela graça de Deus. Como é que essa graça trabalha? Primeiro, essa graça compartilha esperança. Ele diz, eu trabalhei muito mais, depois de eu perseguir a igreja, a graça de Deus trabalhou muito mais. Trabalhou fazendo o quê? Compartilhando esperança. Onde não havia mais esperança, onde não havia mais sentido, a graça entrou para dizer, Deus é a esperança. Então eu e você somos desafiados, convidados a receber essa esperança sobre nós. É assim que a graça trabalha. Ela cria novos paradigmas, sabe, do que seja o próprio serviço, sabe? Quando o apóstolo ele vivia como um perseguidor da igreja, como um fariseu, os paradigmas que ele tinha do que era serviço, do que era viver para Deus, tinha uma legalidade absurda, né? E que não precisava de graça, precisava de esforço. Mas agora ele está vivendo na carne a transformação. Ele está vivendo a experiência do que é que Deus pode e do que Deus faz. Então é pela graça de Deus que até os modelos que a gente tem do que é servir a Deus, do que é andar com Deus mudam, né? Eu começo a compreender que Deus tem um propósito para a minha vida. Ele diz, antes eu trabalhei muito mais do que todos eles, mas não eu, mas a graça de Deus em mim. Existe uma esfera, Deus decidiu que Ele quer usar a sua vida, que Ele quer trabalhar com você, e Ele tem uma esfera de ação, um propósito para você. E eu e você não podemos gerar planos onde a gente esqueça que existe um propósito para a nossa vida, que tem um plano para nós, sabe? E essa graça deve nos levar a reconhecer que Deus está agindo. Não eu, mas a graça de Deus. A gente precisa agradecer pela graça. Uma graça que nos não só trabalha, mas uma graça que repousa em Deus, que descansa em Deus. Essa é a graça que Deus tem para nós. Existe graça de Deus para a minha vida, para a sua vida. Graça para as escolhas erradas, graça para as tragédias, para os caminhos sem volta, para as religiões sem saída, para como nós nos vemos, para as indignidades que nós sentimos, para os pecados que nós achamos para os quais não há perdão, para os relacionamentos que estão rompidos. E aí você pode se perguntar, mas por que eu não vou ser alvo dessa graça? Não existe razão, porque percebo o que a graça de Deus vai fazer e fez pela vida do apóstolo. É uma graça que refaz a história, que reconstrói. Isso é a graça de Deus. Ela refaz, ela reconstrói. Ela é eficiente, ela não está perdida, ela não está vagando. Ela é eficiente, ela vai concluir o propósito que Deus tem para a sua vida. Ela é uma graça que irá além de você. O que ele diz é, não que a graça foi suficiente para ele, ele diz, eu trabalhei muito mais. Não eu, mas a graça de Deus. Ela será uma graça transbordante. Ela irá além de você. Ela mudará os caminhos que você tinha escolhido, que estão equivocados. Não por força divina, mas por uma ação de Deus no seu coração e através da sua vida. E ela é uma graça que vai ser irresistível. Você não vai conseguir dizer, não, eu não quero essa graça. Você vai, pelo contrário, se render a essa graça e entender que a graça de Deus fez isso por você. Diz ele, eu trabalhei muito mais, não eu, mas a graça de Deus comigo. Queria te dizer que a graça de Deus não quer te abandonar e nunca vai te abandonar. E se você entender que a graça de Deus é ela que proporciona um novo começo, é ela que propõe uma nova história, é ela que dirige você, se você compreender isso e se render a essa graça, a graça de Deus fará tudo o que Ele planejou na sua vida. Esse é meu desejo para você, essa é a minha palavra nessa manhã,
Essa é uma palavra compacta dessa manhã para dizer para você: não limite a graça de Deus. Não se afaste da graça de Deus. Abra o seu coração para a graça de Deus. Se aproxime. Também quero aproveitar nesse momento para convidar você para estar conosco. Porque a gente reserva um tempo, nesse tempo de manhã, para a gente tomar um café juntos e conversar e compartilhar um pouco das nossas histórias e de como a graça de Deus tem agido e agirá sobre nós. Então eu quero te chamar para, no próximo domingo, você estar com a gente aqui, para a gente compartilhar um pouquinho dessa graça de Deus que é sobre a sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua história, que Deus te conceda um novo começo. Ele já concedeu, que você receba esse novo começo. A Ele em todo som de todos nós.